Amados irmãos, que o amor de Deus continue gravitando em vosso interior. Nós vamos fazer uma reflexão em torno de um tema interessante: o poder da fé em Deus. Nada há mais importante do que esse poder dentro de nós. Nós que somos filhos de Deus, recebemos dele dois grandes presentes indescritíveis e imensuráveis, que foram, sem dúvida, o poder pela fé. E eles têm que vir juntos, né? Porquanto sem fé não há poder. E se não há poder, é uma prova de que não há fé. A grandeza do amor de Deus é extraordinária e impossível medi-la. Essa verdade aflora dos livros, que é, sem dúvida, a Bíblia Sagrada. Quando nós abrimos, logo no início, o livro de Gênesis, nós vamos captar a história da criação do universo, que diz: e criou Deus os céus e a terra. Lendo os versículos posteriores, nós vamos ver que Deus iniciou ali a criação do mundo, usando apenas a palavra. Como ele disse: fiat lux, faça-se a luz. Isto é, a palavra. A palavra, essencialmente a palavra. Tal é o seu poder. Nós vamos ver quão importante é a palavra com fé. Vejam, Jesus caminhando certa vez com seus discípulos, ele sentiu fome e se dirigiu a uma figueira, um pé de figueira. Então ele foi até ela e verificou que ela não tinha frutos. Então ele amaldiçoou aquela figueira. Está lá em Mateus 21, 18 a 22. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça frutos de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, lhes disse: de verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. O que Jesus queria, meus irmãos, na verdade, era simplesmente mostrar o poder que tem a palavra quando pronunciada com fé. Meus amados irmãos, efetivamente existe um poder incomensurável no mundo espiritual que é posto à nossa disposição. Quando eu me refiro nossa, quero dizer eu, você, enfim, a igreja, que somos nós. Na Bíblia, há fatos que nos maravilham, são fatos que mostram o poder da fé. Em Lucas 8, 43 a 48, está a história daquela mulher que sofria de um fluxo sanguíneo, não é? Na verdade, era uma irregularidade que ela tinha na menstruação. E já fazia 12 anos e ninguém conseguiu curá-la, nem um médico da época. E ela sabia que Jesus estava passando. Ela avistou a multidão ao longo e ela arriscou a vida saindo de casa e se embrenhando na multidão. Eu digo arriscou a vida porque naquela época a mulher, nesse período de menstruação, elas eram tidas como imundas. Então elas não podiam sair de dentro de casa, tinham que ficar no isolamento. Mas ela veio assim mesmo, confiando em Deus, e ela poderia ser apedrejada, inclusive. Mas ela se embrenhou junto à multidão, num arrobo de muita fé. Aí ela pensou consigo mesmo: se eu tocar em Jesus, sei que serei curada. E assim ela fez. Jesus notou, perguntando: quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, nessa multidão é difícil saber. Não, mas me tocaram de forma diferente. Então ela, quando ouviu Jesus fazendo aquela interrogação, ela chegou até Jesus e disse a ele que estava curada, que vivia sofrendo há muitos anos.
Aí Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Aquela mulher foi salva porque determinou que seria curada por Jesus. Ela tinha em seu coração uma fé inabalável. Quando colocamos um propósito em nosso coração, diante de Deus, nós podemos ficar certos de que Ele nos ouve e nos outorga poder para a realização desse propósito. Assim como aquela mulher que conseguiu atrair o poder de Deus para a sua vida, bastando tocar na orla do vestido de Jesus, isso pode acontecer conosco, dependendo da fé profunda que tenhamos. E é isso que Deus quer de nós, meus irmãos, que creiamos, e o poder dele estará sempre à nossa disposição. Olhe, o que ele fez com ela, poderá fazer também conosco. Lá em João, capítulo 14, versos 12, tem um outro trecho interessante que Jesus falando, ele diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras como eu faço, e ainda fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Nós temos à nossa mão um poder grande, à disposição da igreja, que somos nós. Veja, Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Não vos fará dano algum. Ele enfatizando mais uma vez que o poder dele está à nossa disposição. E em todo lugar, em todo tempo. Então entenda, tendo em nosso coração um propósito de realizar algo em nome de Jesus, quando falamos e impomos as mãos, direcionadas em favor dos que precisam de milagres, eles realmente acontecem, impulsionados naturalmente pelo poder da fé em nome de Jesus, que é um nome que tem poder. Nós podemos profetizar vida em lugar de morte, abundância em lugar de escassez, porque o Senhor Jesus supre por sua graça a riqueza e glória. Por isso, em nome de Jesus, repreendemos as doenças. Deus é quem nos assegura isto, através do profeta Isaías, quando nos diz que ele já levou as nossas enfermidades. Isaías era um homem usado por Deus de uma maneira super extraordinária. Foi ele o único profeta que tinha uma linhagem monárquica, porque ele era sobrinho do rei Uzias. Quando Deus o chamou para a sua obra, ele pregava para o povo de Israel, transmitindo duras palavras de arrependimento. Nesse tempo, ele não era molestado, porquanto era sobrinho do rei. Quando o rei morreu, Deus então lhe fez revelações importantes para que ele transmitisse para o povo de Israel, que a essa altura já tinha feito as pazes com Deus, já tinha sofrido os castigos. Então eles voltaram atrás, pediram perdão, e Isaías, que era de fato um profeta extraordinário, Deus deu a ele a capacidade de visualizar o futuro. E um futuro bem distante. Vejam, 700 anos antes de Cristo, ele já estava predizendo a vinda de Cristo, profetizando a sua vinda com todos os detalhes. Por isso, ele era chamado de profeta messiânico. E ele era aristocrata, porque era da linhagem do rei Uzias, que era o seu tio. Diferente dos demais profetas e servos de Deus, nós vemos na Bíblia pessoas simples, mais saídas do meio do povo, mas mesmo assim Deus escolheu. Ele escolheu pessoas simples, assim como pessoas importantes. Porque o importante para Deus é prescrutar o coração das pessoas. Por isso Isaías foi usado de uma forma grandiosa. Inicialmente a missão dele era pregar aos habitantes de Israel, teimosos, advertindo para os erros que eles estavam cometendo, puxando as orelhas, pois Deus os castigaria em face de sua rebeldia. Deus ama aquele povo, naquele tempo e hoje, porque é a nação escolhida. Mas o amor de Deus não o impede
de punir aquele que ele ama. E essa punição tem um caráter educativo, meus irmãos. Pelo seu grau de importância, o livro de Isaías deve ser bastante lido e examinado por nós. Ele é tão importante que Lutero, certa vez, ele era traumatizado com a perseguição desenfreada que a Igreja Católica fez, destruindo as Bíblias, queimou Bíblias em praça pública, porque ele proibia a leitura da Bíblia, imagine. Então ele disse certa vez, o Lutero, que se destruíssem a Bíblia, mas deixassem o livro de Isaías, então a Bíblia estaria salva. Só o livro de Isaías tem uma aparência muito grande com os 66 livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 39 livros do Velho Testamento. O livro de Isaías tem 39 capítulos que se referem justamente à época antiga do Velho Testamento. A Bíblia tem 27 livros do Novo Testamento e o livro de Isaías tem 27 capítulos referentes às coisas atuais do Novo Testamento, relativos à era de Cristo, que também servem para nós. E isso é um detalhe muito interessante, meus irmãos. Leiam a Bíblia, sobretudo o livro de Isaías, vale a pena. A partir do capítulo 40, vocês vão ver que Isaías relata a revelação de Deus numa linguagem profunda, mansa, suave e renovadora. É que nos capítulos anteriores, Isaías apenas transmitia de Deus as exortações, ameaças, das ruínas que adviriam de Deus aos povos transgressores de Israel. Eram punições impostas através dos reis que se sucederam nas invasões, os quais faziam os povos de Israel sofrerem. Deus usa, às vezes, os governantes, os reis, para punir as pessoas. Até o capítulo 39, essa era o tom de voz de Deus, através do profeta Isaías. Mas passada essa fase de sofrimento imposto por Deus àquela nação, e diante do quebrantamento daquele povo, depois de tanto sofrimento e do seu natural arrependimento, Deus então dá a Isaías uma nova visão, em que ele faz revelações que deveriam ser levadas ao povo de Israel. Se nós formos ler o livro 40, nós vamos ver a mensagem de Deus, que era branda, porque tratava de promessas, de livramento, incitando-os a confiar em Deus. A partir daí, então, encontramos lindíssimas mensagens a nós dirigidas de ânimo, de enlevo, onde ele nos garante, nos dá a certeza de que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando em todas as circunstâncias. Então você, meu irmão, está passando por aflições, está desanimado, amedrontado, diante das adversidades da vida? Sua estrutura psicossomática está desmoronando? Está você afundado em dívidas, doente? Essa pandemia lhe deixa no verdadeiro pandemônio? Ouça a voz suave, pacificadora, cheia de melodia sonora, com perfume de flores que desce do céu, desfazendo o langor que nos reanima e conforta. Valeria a pena a gente passar o resto do dia falando só nessa benfazeja mensagem de Isaías. É pena que o tempo não nos permita isso. Ouvindo suas palavras de íntimo conforto, o capítulo 40, 31 nos traz um conforto extraordinário. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Lindo, né? No 43, 12, ele diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. No versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das mãos, operando eu, quem impedirá? Meus irmãos, nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que fez o mar vermelho se abrir para que os hebreus passassem, que impediu que uma fornalha de fogo intenso queimassem servos fiéis, que foram Sadraque, Mesaque e Abdênego, que fez uma mulher estéril de 100 anos dar à luz a um filho, a
mulher de Isaac, que ressuscitou pessoas, curou cegos, coxos e leprosos, que derrubou as muralhas de Jericó, mas derrubou de tal sorte que ele caiu para o lado oposto para não ferir aqueles que estavam dentro de suas muralhas. Fez um machado flutuar nas águas porque era promessa. Fez o sol e a lua parar para que Josué, em uma noite, desbaratasse todos os seus inimigos. Que fez o menino Davi, numa batalha totalmente desigual, vencer um gigante de 3 metros de altura. Quem tem um Deus assim, meus irmãos, não pode temer nenhuma pandemia ou qualquer outro mal. É necessário evocar as lembranças de todas as maravilhas que vivemos e temos vivido ao lado de Deus. Sabe por que nós sofremos, meus irmãos? Porque nós escolhemos outras prioridades que nos separam de Deus. Tem prevalecido o orgulho, a vaidade, o sexo, os prazeres do mundo, coisas pueris, passageiras. Tenham cuidado. Adotem o culto doméstico para melhor esclarecer os seus familiares, sobretudo aqueles mais jovens que conhecem pouco a palavra de Deus. Culto doméstico nos seus lares. Leiam a Bíblia e as ensine a seus filhos. Jesus vem breve, muito breve. É preciso manter a tradição. Voltemos ao tradicionalismo da velha igreja. Eu tive esse privilégio de conhecer a igreja antiga, hábitos totalmente diferentes dos de hoje. Vamos abolir as novas práticas que a igreja moderna aderiu. Que nós possamos incutir em nossos corações a lição de que a fé faz jorrar do Senhor poderosa graça. E que o tamanho de Deus para nós é avaliado pelo tamanho da nossa fé. Qual é o tamanho da sua fé? Isso só você mesmo é quem sabe, é quem pode avaliar, observando ao longo da sua própria vida. Quantas bênçãos você já recebeu de Deus? E há um hino do nosso cantor cristão muito bonito. Eu gosto muito de cantar. Ele diz assim: quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos, uma, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Deus é tão grande, que nós não podemos avaliar o tamanho dessa grandeza, pois sua infinitude não está ao nosso alcance. Mas Ele quer derramar bênçãos sobre nós. Mas para que nós as possamos receber, é necessário tão somente que tenhamos fé. Vamos exercitar, pois, meus irmãos, essa fé, deixando de sermos incrédulos. A fé é um dom do Espírito Santo. Peçamos a Deus que Ele abra as portas do céu e derrame sobre nós esse maravilhoso dom, destruindo destarte nossa ingrata incredulidade. Se nós destruirmos a incredulidade, nós seremos felizes aqui na terra e também no céu, lugar que está reservado para nós. Basta tão somente que nós nos liguemos a Deus. Se nós nos conectarmos com Deus, Ele certamente irá se conectar conosco. E não há companhia melhor do que a presença de Deus em nossa vida. Se nós tivermos a sua presença, então o mundo se transforma num verdadeiro céu. Então, meus irmãos, leiam a Bíblia, orem, sigam aquela advertência lá do livro de Mateus. Quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta, que é o esconderijo do Altíssimo, e ali você ora a Deus, abre o seu coração, e Ele promete que também em segredo Ele irá lhe encher de bênçãos, meus irmãos. Tenham fé e perseverem na oração, no estudo da Bíblia e na confiança em Deus. Vamos orar? Nosso querido Pai, quero interceder pelos teus servos, que estão, Senhor, nesse momento, naturalmente amedrontados com esse mal que está atingindo pessoas
de todos os níveis, Senhor. Mas nós pedimos que Tu sejas com o Teu povo, Senhor. Preserva-os desse mal. Ser também com todos os seus familiares, seus filhos, seus entes queridos, dando-lhes saúde e paz, dando-lhes, ó Deus, a Tua proteção permanente, que possam abrir empregos, ó Deus. Que esse problema social, que certamente advirá dessa parada brusca e, embora necessária, ó Deus, mas que foi impingida, né, de forma brutal, de sorte que as rendas sustaram. Então, Senhor, se com eles, traz, ó Deus, provisão para o Teu povo. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém.